Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tomando todas as medidas preventivas com muito cuidado devido a essa pandemia. A aula de hoje faz parte da base curricular do sétimo ano, a aula revisional. Eu vou pensar, colocar aquilo que eu acredito que seja fundamental para você fazer uma boa prova e você conseguir absorver os conhecimentos. Lembrando aquilo que eu sempre digo, que os conteúdos históricos e do sétimo ano não é diferente, eles estão interligados. E a partir do momento que você entende o conteúdo, ele vai ser útil para o próximo conteúdo. Ele vai te servir. Tem sempre algo que a história vai buscar entender com o conteúdo que passou para entender o seguinte. No caso específico nosso, do sétimo ano, nós iniciamos o ano estudando sobre a civilização islâmica. E dentro da civilização islâmica tem a figura de Maomé, que é o profeta para os muçulmanos. Não é? Guardando as devidas proporções, ele exerce o mesmo papel que Jesus serviu para nós cristãos, o mesmo papel. E a partir daí, nós temos que entender que algumas religiões, e com os islâmicos não vai ser diferente, com os muçulmanos não vai ser diferente. Algumas religiões surgem inicialmente politeístas, depois passam a ser monoteístas. Não é verdade? E não vai ser diferente com os muçulmanos. Eles foram inicialmente politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e depois passaram a ser monoteístas, também como os judeus foram. Não é? Os judeus foram poli e depois passaram a ser monoteístas. Dito isto, nós vamos abrir o nosso livro na página 12 e passear aqui nesse contexto, nesse resumo aqui que temos. O que é que temos aqui na página 12? Falando sobre Maomé. Maomé tem o mesmo nível de importância para os islâmicos que tem Jesus Cristo para os cristãos. É considerado responsável por iniciar a fase monoteísta da religião árabe, dos árabes, isto é, o islamismo propriamente dito. Maomé nasceu na cidade de Meca em 570, que depois ele vai declarar Maomé que Meca é a cidade sagrada para os muçulmanos. Diz que a partir de 1610 começou a receber mensagens de Alá para que divulgasse suas ideias. Entre as concepções destacava-se a negação do culto a imagens e ídolos, além do monoteísmo religioso. Embora tenha conseguido converter ao islamismo muitos árabes e seus seguidores tenham chegado a outras localidades além do Oriente Médio e também na Península Ibérica, não é? Península Ibérica corresponde a Portugal e a Espanha. E no norte da África. O início não foi fácil. As ideias defendidas por Maomé encontraram forte resistência por parte dos habitantes de Meca e do Oriente Médio, em geral, pois a população na maioria era politeísta, aquilo que eu falei, migrando para o monoteísmo, não é? E na página 12 nós vamos entender que o Islã inicialmente, como em outras religiões, as classes mais altas, que tinham mais dinheiro, mais condição social, elas absorviam as religiões de forma mais rápida. E as classes sociais menos favorecidas, as classes sociais mais pobres, demoravam um pouco a absorver aquela determinada religião. Na página 13, não é? Temos assim: na cidade de Atreb, Maomé conseguiu converter a população ao islamismo, que eles eram politeístas, converteu para um único Deus, crendo um único Deus, e buscou levar a crença em Alá às várias tribos nômades e seminômades. Sendo assim, as tribos unificadas com base no islamismo deram a força e o financiamento necessário para que Maomé iniciasse
o chamado jihad. O que é jihad? A guerra santa, com o objetivo de converter as pessoas ao islamismo. E aqui nós temos uma ilustração, ó, de detalhe da ilustração do século XV, de Sultão Muhammad apresentando a ascensão de Maomé aos céus. Esse pintor está descrevendo aqui para nós como foi a ascensão de Maomé aos céus. E temos um link que fala também do jejum que os judeus, que os muçulmanos fazem, né, que é chamado Ramadã. O 9º mês do calendário islâmico, mês de reflexão para os muçulmanos. Foi nesse período que Maomé teria recebido as revelações de Alá. E nesse período de Ramadã, os muçulmanos não se alimentam durante o dia e só passam a se alimentar depois que o sol se põe, ou seja, quando vem a noite. Durante 30 dias isso. A doutrina islâmica é um processo que vai ter a ética e a moral muçulmana, e as ideias dos muçulmanos se dividem em 2 livros, a Sunna e o Alcorão. A Sunna descreve a trajetória de Maomé e o Alcorão são os princípios éticos, as regras que são estabelecidas, não é? E essas regras foram estabelecidas através do arcanjo Gabriel, que mostrou a Maomé através de sonhos. E o Alcorão é o mais seguido pelos muçulmanos, não é? A maioria da população lê o Alcorão. Tem a divisão dos xiitas, né, que são os muçulmanos radicais, e dos sunitas, que são os mais moderados. E nós temos aqui as 5 bases de fé, as regras para o povo muçulmano. Para o muçulmano é repetir o testemunho que Alá é o Criador do universo, orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, reverter 2,5% do seu salário para as pessoas necessitadas. Uma vez na vida, o muçulmano deve ir à Meca se ele tiver condições de fazer, e jejuar no mês do Ramadão, ou seja, não beber, não comer e nem manter relações sexuais durante o dia, só à noite podem sair do jejum. Prosseguindo, na página 16, nós temos um expansionismo, não é, islâmico, que a religião islâmica vai ser promovida, vai avançar, vai chegar às outras localidades. E, de certa maneira, Maomé vai impor que algumas tribos absorvam agora o monoteísmo, né? Não mais o politeísmo, e passem a ser politeísta. E passem a ser monoteísta, ou seja, saindo do politeísmo, saindo do poli, passando a ser monoteísta. E aqui nós temos um mapa na página 17 que fala sobre o mapa geográfico e político, que demonstra o processo de expansão árabe pelo mundo, como foi que se deu essa expansão. Bom, e vamos prosseguindo o nosso conteúdo, a nossa revisão.